Está no ar mais um episódio do programa Bíblia Aberta. O estudo que estamos a aprofundar esta temporada é o tema do grande conflito. Este conflito cósmico entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, que começou no céu e que acabou por vir para esta terra. Para acompanhar o estudo de hoje, pode fazê-lo no canal 186 da Mel, pode fazer através do YouTube do Novo Tempo Portugal ou ouvir-nos na RCS em 91.2 FM da Grande Lisboa. Não importa a forma que escolha, o importante é estar connosco. No episódio de hoje vamos aprofundar o conflito iminente. E para nos ajudar neste tema tão profundo, temos connosco novamente os pastores Jorge Machado. Bem-vindo, Jorge. Obrigado, prazer estar convosco. E também o pastor Tiago Cunha. Bem-vindo, Tiago. Obrigado, Paulo. É sempre um prazer estar aqui contigo e com o Jorge. Como este tema é um tema muito profundo, eu gostaria que nós pudéssemos iniciá-lo com uma oração, pedindo a bênção e a orientação de Deus. Podes fazer a oração, Tiago? Com certeza, é um privilégio. Nosso amado Deus, amado Pai, agradecemos-te, Senhor, por esta oportunidade que tu nos dás de Bíblia aberta, Senhor. Podemos encontrar uma revelação da tua vontade, do teu plano para as nossas vidas, Senhor. Nesta hora suplicamos-te, ó Pai, que a nossa mente e nosso coração possam estar dispostos a receber a tua palavra, Senhor, simplesmente porque é a tua palavra e a tua revelação. Por isso, ó Pai querido, ajuda-nos a compreendê-la e a poder aceitá-la no nosso coração e na nossa vida. É aquilo que te pedimos nesta hora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. A mensagem do Apocalipse é muito mais do que símbolos, bestas estranhas e imagens esquisitas. A imagem ou a mensagem do Apocalipse fala de verdades profundas e eternas de um Deus de amor que ao longo de todas as gerações deixou para os seus filhos. O pano de fundo do grande conflito que estamos a estudar esta temporada é a adoração. A quem é que nós vamos adorar? A Deus ou a Satanás? Ao Cordeiro, que é Cristo, ou ao dragão, que é Satanás? E para iniciar o debate sobre a adoração, eu gostaria de deixar um texto bíblico, em Apocalipse 14:7. Eu gostava de abrir a Bíblia, porque isto é mesmo a Bíblia aberta, não é? Vamos abrir a Bíblia. Em Apocalipse capítulo 14, verso 7, que diz o seguinte, o apóstolo João diz o seguinte: dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui fala-nos da palavra adorar, mas não é só adorar, é adorar aquele que fez, ou seja, adorar o Criador. E eu vou perguntar ao Jorge, o Apocalipse fala-nos deste conflito iminente, não é? Entre o bem e o mal. Qual é a causa deste grande conflito, Jorge? Ora bem, todo o conflito tem uma causa. Um conflito não surge por nada, não é? Tem que haver um motivo, uma causa. E tem que ver com algum antagonismo que possa existir entre duas pessoas ou entre dois poderes. E aqui o que está a acontecer é exatamente esse antagonismo. E então tudo começa, por incrível que possa parecer, começa no céu. Quando Lúcifer, que era um anjo, um querubim ungido, um ser especial, criado por Deus, e isto é importante que fixemos, ele era uma criatura, não é? Foi criada pelo Criador, e agora, de uma forma misteriosa, digamos assim, porque este é o mistério da iniquidade, aparece o mal no seu coração. Deus deu a todos os seres que criou, seres humanos, os anjos também, a liberdade. Mas ao mesmo tempo que deu liberdade, Deus também deu inteligência. Nós temos esta capacidade de pensar e a nossa liberdade deve estar sempre, digamos, condicionada ou governada, deve ser governada pela nossa inteligência, porque senão já é outra coisa que não é liberdade. E é o que vai acontecer com Lúcifer. Lúcifer vai usar a sua liberdade, que Deus lhe tinha dado, e vai usá-la de uma forma desgovernada, querendo aquilo que não devia querer e que era impossível acontecer.
se lermos o profeta Isaías, Isaías vai descrever um pouco daquilo que se passou com Lúcifer. O que é que ele planeou, o que é que ele almejou, qual era o seu projeto, afinal de contas. E quando Isaías começa, lá no capítulo 14, a dizer como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E depois o próprio profeta Isaías fala do sentimento de Lúcifer, daquilo que ele sentia, daquilo que estava lá no seu coração. Ele dizia, subirei ao céu acima das estrelas. E mais adiante ele diz, serei semelhante ao Altíssimo. Esta era a ambição, uma ambição desmedida, que se torna realmente num pecado absurdo. Ele vai então fazer uma guerra no céu. E há pouco citaste Apocalipse, que diz houve batalha no céu, ou aliás o Apocalipse cita exatamente, não foi bem esse o texto que tu citaste, mas cita exatamente isto, este conflito que começa no céu e que vai prosseguir na terra. Porquê? Porque Lúcifer, ele vem para cá. Então o desejo de Lúcifer era ser adorado como Deus. Era ser adorado. Ou seja, Lúcifer, ele odeia o conceito de Deus como Criador. E por isso é que ele multiplicou no meio de todas as sociedades, digamos, as diferentes teorias acerca da evolução. As teorias de evolução não são mais do que um objetivo satânico de procurar desviar o homem daquilo que é a verdade acerca de Deus. Deus é o Criador. E ele procura fazer isso. Este é um aspecto que ele odeia. E depois, odeia a lei de Deus, que é a base do caráter de Deus, é, digamos assim, o reflexo do caráter de Deus. E Lúcifer odeia isto. Pega um bocadinho aí, vamos repescar daqui a pouco essa ideia da lei. Mas eu gostava de ver aqui então esta questão da adoração e da criação. Não é? Nós falámos nestas duas questões, ou seja, ele queria ser adorado porque odeia o Criador. Não é? Esta noção de Deus Criador. Mas no todo o Apocalipse a adoração e a criação estão interligadas. Não é? Aqui, lemos aqui no capítulo 14, versículo 7, não é? Dizei com grande voz, temei a Deus e dai glória porque chegou a hora do seu juízo, em primeiro lugar, e depois diz, e adorai quem? Aquele que fez o céu, o mar e a fonte das águas. Ora, este texto aqui não é nada mais, nada menos do que, no fundo, pensar ou repensar ou olhar novamente para o Êxodo capítulo 20. E Êxodo capítulo 20, versos 10 e 11, diz-nos o seguinte, e eu penso que é aí que tu querias chegar, e depois já te dou a palavra para isso, não é? Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. E agora reparem, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Ora, parece que estamos a ler aqui o mesmo texto, não é? Apocalipse e Êxodo, não é? Estes dois, Apocalipse 14 e Êxodo 20, parece que fazem parte do mesmo texto. E fazem. E depois diz, e o sétimo dia descansou, primeira coisa, Deus descansou, não porque necessitasse, mas para nos dar o exemplo, abençoou e santificou este dia especial. E é verdade. E aí está exatamente o ódio de Lúcifer pela lei. Porquê? Porque num dos mandamentos da lei, mais propriamente no 4º mandamento da lei de Deus, como disseste, e bem, lá está, em Êxodo 20, e não precisamos de interpretar, porque realmente é muito claro o que Deus diz. É literal, olha, é literal. Em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Deus é o Criador. E, portanto, este é, digamos, um mandamento único entre todos os 10 que reforça esta ideia criacionista do Deus Criador dos céus e da terra. E Lúcifer odeia isso. E esse ódio é tal por Deus, o Criador, que ele veio a este mundo fazer guerra. Veio fazer guerra, que ele começou o conflito nos céus e continua neste mundo. Há aqui um aspecto que eu queria só frisar que reforça um pouco esta ideia do ódio de Lúcifer pelo Criador. É isso que Lúcifer deseja. É que todos o adorem.
Ele deseja que o homem o adore. Ele desejava que Deus o adorasse. Repare, quando Cristo, no início do seu ministério, vai ao deserto, é levado pelo Espírito ao deserto e é tentado por Satanás, um dos momentos da tentação foi aquele em que Lúcifer lhe diz: olha, dar-te-ei tudo isto, se tu prostrado me adorares. Este é o grande anseio de Lúcifer. Aqui de Satanás, não é? Porque ele era Lúcifer, agora Satanás, o diabo, o dragão, como diz o Apocalipse, não é? Portanto, é o ódio motivado por esta grandeza divina, o ódio ao Criador dos céus e da terra. Então vemos no quarto mandamento que Deus, no quarto mandamento de Deus, o sábado, como estavas a falar, que este mandamento está no centro do contexto da adoração. Certíssimo. Mais ainda, o sábado é então um lembrete da identidade de Deus, Criador, mas também um lembrete da nossa identidade, criaturas. E Satanás também é uma criatura. O sábado então é o sinal distintivo entre nós e Deus, porque Deus, através do profeta Ezequiel, dá uma mensagem ao mundo dizendo assim: santificai os meus sábados e eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel 20:20. E esse aspecto é muito importante, do sinal que identifica. Identifica-nos com aquele que é o Criador. Então, a observância do sábado é esse sinal de identidade. Ou seja, a quem eu pertenço. É um sinal da pertença de Deus, ou do Senhor da nossa vida. Não é? Muito bem. Então, pegando naquilo que estávamos aqui a falar, Tiago, começou no céu, mas depois veio para a terra. Podes-nos explicar um pouquinho sobre isso? Sim. Aliás, deixa-me só fazer aqui uma referência muito rápida àquilo que vocês, de forma inspirada, acabaram de dizer. Numa perspectiva um bocadinho mais académica, é interessante porque vários teólogos e académicos estudiosos da palavra de Deus fazem esta referência, dizendo que a maior referência que sai diretamente do Antigo Testamento e é colocado no Novo Testamento é exatamente a citação que acabaste de ler, portanto, de Apocalipse capítulo 14, verso 7, que é uma citação que vem diretamente do quarto mandamento que nós encontramos em Êxodo capítulo 20. Ou seja, de alguma forma o Senhor está-nos a chamar a atenção para isso, e falo num texto que fala diretamente sobre a questão da adoração. Portanto, acho que é bastante revelador em si mesmo. Ora, muito bem. Então, agora em relação a esta questão do conflito, eu gostaria de ir rapidamente então, que nós pudéssemos ler aqui alguns textos e vocês vão me ajudar, se não se importam. Portanto, Apocalipse, vamos começar por ler Apocalipse capítulo 12, verso 7, vou pedir ao Jorge para nos ler, por favor, para nós começarmos a ter já aqui podemos pintar, digamos, um pano de fundo sobre aquilo que nós estamos aqui a falar em relação ao grande conflito, ok? Então, Apocalipse capítulo 12, verso 7, Jorge. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Ora, muito bem. Este texto é muito interessante porque ele acaba por dar várias noções que são, digamos, na nossa forma de entender as coisas, acabam por ser contraditórias. Quando nós pensamos no céu, pensamos certamente num lugar de paz, de tranquilidade, de sossego, onde nós queremos passar a eternidade, e sem dúvida perfeito, porque foi assim que Deus criou o nosso planeta, e isso é importante nós termos essa noção. Tudo o que sai da mão de Deus sai perfeito. Mas aqui encontramos algo que não é perfeito a ter lugar no céu. E esta noção, na verdade, leva-nos a refletir sobre o que foi que esteve na origem de tudo isso. O Jorge já introduziu esse elemento, mas é interessante que a palavra, muitas vezes aparece a palavra peleja, a palavra batalha, a palavra guerra, não é verdade? Mas a própria palavra que ali está no original grego é a palavra polemos, que é de onde nós tiramos a palavra polémica. Okay? Ora, quando nós falamos de uma polémica, estamos a falar de algo que é um escândalo, pode ser uma controvérsia, na verdade. A palavra controvérsia, aliás, é a palavra que aparece no dicionário quando nós vamos ver o que quer dizer a palavra polémica. A palavra controvérsia está logo lá. Agora, nós vemos aqui que é, na verdade, o desafio de uma ideia que está pré-estabelecida. E a ideia que está pré-estabelecida no céu é de que Deus está no centro do universo, é o Criador, é o soberano, é o Rei do universo. E essa ideia vai sofrer algum tipo de ataque ou algum tipo de desafio, e nós encontramos isso, na verdade, num texto que o Jorge já mencionou, mas há ali uma palavrinha naquele texto, em Isaías capítulo 14 e no verso 13, que revela-nos aquilo que, permitam-me dizer desta forma, é o estado de espírito de Lúcifer. O estado de espírito de Lúcifer e aquilo que é, na verdade, o seu grande desejo para este grande conflito iminente, mas este grande conflito presente e o grande conflito no passado, como ele teve a origem, prolonga-se e vai ter um desfecho no seu final. Paulo, se não te importas, podes ler Isaías capítulo 14, verso 13. Muito bem, vamos abrir a Bíblia. E tu dizias no teu coração:
eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei dos lados do norte. Ora, aí está. Ou seja, este estado de espírito de Lúcifer, na verdade, é um estado de espírito de alguém que não se contenta com aquilo que tem, mas quer exaltar-se a si mesmo acima daquilo em que ele é suposto estar. Mas a palavra trono, que aparece exatamente no coração desse texto, é muito revelador, porque um trono, na verdade, não é simplesmente uma questão de opinião. É uma questão, na verdade, de exaltar-se a nível político, a nível governativo, ou seja, ele quer usurpar o governo que está estabelecido por Deus e é liderado pelo próprio Deus. Por isso é que ele fala claramente do trono. Agora, quando nós falamos de trono e falamos de governo e falamos destes aspectos políticos que estão em volta da questão governamental, um governo é regido por leis. Não há governo que não seja regido por leis, por regras que estejam estabelecidas por aquele que é o verdadeiro soberano e que está verdadeiramente ao trono do universo. Então quer isto dizer, na verdade, que Satanás vai desencadear um conflito que tem ao centro exatamente a soberania de Deus, expressa nas suas regras, por isso quer usurpar então o seu trono. Agora reparem só naquilo que nós vamos encontrar em Apocalipse novamente. Agora, se nós formos ao capítulo 12, verso 17 e ao capítulo 14 e verso 12, que são textos bastante conhecidos, nós vamos encontrar uma descrição de um povo que no final dos tempos vai na contracorrente daquilo que é a ideologia satânica desde o início. Ou seja, quer se estabelecer não na base da opinião do trono estabelecido por Satanás nesta terra, mas quer se apegar ao trono estabelecido do Deus do universo. Ok? Então reparem só, se me poderem ajudar então, capítulo 12, verso 17 e depois Paulo, o capítulo 14 e verso 12, vamos encontrar essa descrição. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Muito bem. E já agora o capítulo 14 e verso 12, Paulo. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Ora, aí está. Ou seja, dois elementos que estão presentes nestes dois textos. Descreve um povo que guarda os mandamentos de Deus. E é importante que aqui esteja declarado os mandamentos de Deus, não simplesmente mandamentos, porque Satanás também quer produzir os seus próprios mandamentos e as suas regras, que vão ser, na verdade, um reflexo não do caráter de Deus, mas do seu próprio caráter e dos seus próprios intentos, e também um povo que se apega à pessoa de Jesus. O testemunho de Jesus, a fé de Jesus. Então, reparem só nisto. Estamos a falar de um povo que, apegando-se então ao Senhor, escolhe obediência a Deus, adoração a Deus, centrar-se na pessoa de Deus e na pessoa de Jesus Cristo, em prol, inclusivamente, de um governo que Satanás quer estabelecer neste mundo, que vai ser baseado na sua própria vontade e no seu próprio caráter. E é interessante porque, quando nós vamos, por exemplo, agora permitam-me ler em Apocalipse capítulo 12 e no verso 9, diz-nos que, falando então deste dragão, diz, por exemplo, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Reparem só, a antiga serpente, aqui uma referência claramente ao Jardim do Éden, obviamente, não é verdade? A antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, e reparem o que é que diz agora: o sedutor de todo o mundo. O sedutor de todo o mundo, sim, foi tirado para a terra e com ele os seus anjos. Agora, esta noção, só para terminar, é nesta resposta, é importante pelo seguinte: Satanás, em toda a Sagrada Escritura, jamais aparece uma referência a Satanás como sendo poderoso, como sendo isto, como sendo, digamos, adjetivando como sendo alguém que tem grande poder. Nunca. Aparece sempre como sendo sedutor, como sendo enganador, como sendo mentiroso. Só e apenas. Ou seja, isto quer dizer o seguinte: que Satanás quer estabelecer um governo na base da mentira, na base do engano, na base da sedução. E esse aspecto que nos revela, portanto, o próprio diabo disfarçado, digamos assim, com esta capacidade de seduzir através do seu discurso que apresenta e tudo mais, revela-nos que nós, na verdade, temos uma salvaguarda tremenda, que é exatamente a própria palavra de Deus. O Senhor fala-nos aquilo que é só e apenas a verdade. Jesus é a verdade. Jesus diz que o Satanás é o pai da mentira. E sendo o pai da mentira, então temos aqui, na verdade, um contraposto entre aquilo que Deus escolhe para nós, e por isso é que somos um povo que quer guardar os mandamentos de Deus, que quer ter a fé de Jesus, o testemunho de Jesus, obviamente, e um outro povo que, querendo fazer a sua própria vontade, vai obedecer àquilo que é o princípio governativo de alguém que é um rebelde por natureza, mas que não passa de uma criatura. E só para terminar, a ideia de que Satanás é apenas uma criatura é algo que é insuportável para o próprio inimigo. Porquê? Porque ele desde o início está a tentar usurpar o lugar do Criador.
Senhor. Não pode fazer, porque é apenas uma criatura. E aqui há uma grande diferença, e nós temos que fazer esta diferença entre o pai da mentira, que é Satanás, e Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Sem dúvida. E nós estamos neste conflito também e temos que tomar a nossa decisão para um lado ou para o outro. Sem dúvida. Não há aqui meio termo, não há ficar em cima do muro, não há ficar indeciso. Temos de tomar uma decisão neste grande conflito. Porque só existem estas duas forças, o bem e o mal, Deus de um lado e Satanás do outro, e nós temos de tomar pessoalmente, de uma forma particular, de uma forma pessoal, a nossa própria escolha. E a sua escolha também tem que ser feita. E acredito que este manual será muito importante nessa escolha. É um guia de estudos, a cura do pecado, exatamente o tema que nós estamos a tratar, não só agora, mas ao longo desta temporada, e portanto eu gostaria de apresentar-lhe esta oferta. Ela é completamente gratuita, não tem que pagar absolutamente nada. A única coisa que tem que fazer para receber este manual é enviar-nos uma mensagem de SMS ou WhatsApp para o número 933 939291, 933 939291, e pedir este guia de estudo da Bíblia, a cura do pecado. Então nós daremos seguimento ao seu pedido. Vou repetir o número novamente, 933 939291, e tenho a certeza que apreciará o conteúdo deste guia e que o irá ajudar na sua decisão. Não perca esta excelente oportunidade. Bom, amigos, vamos avançar um pouco no nosso estudo, que está a ser maravilhoso. Já estamos no meio deste estudo, mas ainda temos aqui alguns conceitos para introduzir. E um deles é o conceito da crise vindoura. Ou seja, nós estamos a falar do Apocalipse 12, mas agora vamos falar do Apocalipse 13. Já falámos um pouco do 14, num dos versículos, já falámos no 12, em alguns versículos, e agora vamos falar no 13. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no capítulo 13 do Apocalipse, e nós sabemos que o Apocalipse é a revelação, nós vemos aqui duas bestas, e vamos falar um pouco sobre isto, uma besta que sobe do mar e outra besta que sobe da terra. Sabemos também que besta, no fundo, é o animal, e animal quer dizer na profecia um reino, ou um rei, ou um poder, e também sabemos que mar, ou águas, quer dizer povos ou nações. No fundo é um poder, não é? Um poder que seria religioso, que emergeria, ou seja, que subiria dentre os povos. E portanto, Satanás sabe que está vencido, ele sabe qual é o desfecho deste grande conflito, que é a sua derrota e a vitória de Deus. E o que é que ele está a fazer? Está decidido a atacar, destruir o maior número de crentes possível. Porque ele não pode atacar em Deus, porque Deus é soberano e é omnipotente, e então ele vai atacar nas criaturas que Deus ama, que somos nós, os seus filhos, não é? Por isso, nós somos muito tentados, e há pessoas que dizem: porque é que eu passo por provações, porque é que eu passo por tentações, porque é que eu passo por problemas, porque é que eu passo por adversidades, e nós podemos chegar à conclusão de que quando nós nos colocamos do lado de Deus, Satanás não fica contente. Certo. Mas temos aqui uma salvaguarda, que é a proteção divina. Não é? Se nós estivermos do lado de Deus, estamos do seu lado, e Deus diz: a este não tocas porque é meu. Certo. Podem ter problemas, podem ter adversidades, ninguém está livre disso. O próprio Cristo não esteve livre disso, os apóstolos não estiveram livres disso, foram muitos martirizados. Estivemos a falar dos reformadores num episódios anteriores. Os reformadores também foram martirizados pela sua fé, mas o que é certo é que eles eram alegres e tinham paz, porque Jesus estava com eles. Não é? Então, já vimos noutros episódios que a perseguição aconteceu por Roma Imperial, portanto Roma pagã, o Império Romano, que perseguiu os crentes, mas também vimos que Roma religiosa, nós chamamos Roma religiosa, ou Roma, a Igreja Católica, ou a Igreja Romana ou Universal, não é? Que também fez digamos assim, essa perseguição e usou o engano durante muito tempo, não é? O que é que Deus pede é o uso do nosso livre-arbítrio. Satanás quer pela sedução e pela coação. Deus pede que nós exercitemos o nosso livre-arbítrio. Por isso, Jorge, o Apocalipse aponta uma perseguição futura. Sobretudo, será que é concebível, num tempo em que vivemos de direito humano, direito da liberdade, liberdade religiosa, será que é concebível vermos uma perseguição assim desta natureza? Essa pergunta está na mente de muitas pessoas. E quando referimos que a hipótese de haver uma perseguição no futuro, uma perseguição religiosa, alguns são muito céticos em relação a isso, porque realmente por todo o lado nós ouvimos falar dos direitos humanos e etc, etc, tudo isso que está ligado realmente às liberdades. Mas se pensarmos bem, perseguição religiosa sempre existiu desde o princípio.
E começa exatamente quando os dois irmãos, Caim e Abel, entraram num conflito. Certo. Ou seja, aqui o conflito foi provocado pelo próprio Caim, não é? Porque Abel trouxe a oferta segundo o plano de Deus, que representava a sua fé no sacrifício de Cristo. Já Caim não é? Aliás, o próprio apóstolo João, na sua primeira carta, quando ele escreve acerca de Caim, ele diz que aquela oferta de Caim era fruto do seu pecado. Não é? Portanto, no espírito de Caim não havia nenhuma noção da necessidade de arrependimento, não é? E por isso ele se opôs ao seu irmão, que manifestava esse sincero arrependimento e essa necessidade do Cordeiro de Deus que pode tirar o pecado. Que é Jesus. Que é Jesus Cristo, não é? E aí começa o conflito, que termina exatamente a perseguição, porque Caim vai perseguir o seu irmão e vai acabar por o matar, por o assassinar. Ora bem, no Antigo Testamento, nós vemos muitas vezes conflitos por causa da religião, não é? Vemos de um lado Israel, que adoravam o Deus Criador dos céus e da terra, do outro lado os filisteus, por exemplo, que adoravam a Dagon, não é? E então havia conflitos, exatamente por causa disso. Nós vemos depois Jesus advertindo inclusivamente os seus discípulos e advertindo-nos hoje a cada um de nós, porque no capítulo 24 de Mateus, este é um capítulo escatológico, profético, Jesus faz esta advertência. Ele diz, olha, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nós podemos considerar isto uma profecia, mas vamos aqui pensar numa coisa. Uma profecia não é alguma coisa que existe como uma sentença de uma coisa que inevitavelmente tenha que acontecer. Ok? Não, a profecia é uma advertência. Ora seja, Deus na sua onisciência, Ele sabe o que vai acontecer no futuro e sabia que os homens iriam perseguir. Iria haver esta perseguição e por isso existe a profecia. Portanto, aí está, é tal revelação que nós temos, por exemplo, no Apocalipse. Não é? O próprio Cristo foi perseguido. E porquê? Por causa dos seus ensinos. Não é? E acabou por ser morto. Porque aqueles que o condenaram, aqueles que o julgaram por que razão? Exatamente por questões da fé, por questões relacionadas com o seu ensinamento. Os apóstolos, no tempo de Roma, também citaste, foram todos eles torturados, ou quase todos torturados e levados à morte, ao sacrifício. Porquê? Por causa da fé, da sua fé. E falamos aqui nos reformadores, portanto, no tempo da Idade Média, Martinho Lutero, John Hus e outros mais, não é, que já aqui falamos, já aqui referimos, noutros episódios também, ou num outro episódio, lembro-me de referir exatamente isto. Eles foram mortos na fogueira, não é? Foram mortos na fogueira, perseguidos e levados à morte. Quiseram silenciá-los. Porquê? Porque aquilo que falavam, aquilo que pregavam, aquilo que anunciavam era contrário exatamente ao pensamento religioso da época. E lembro-me na altura o Tiago ter dito, e eu creio que de uma forma muito bela, de que estas pessoas não queriam fazer novos movimentos, elas queriam trabalhar dentro da própria Igreja Romana, ou seja, elas queriam reformar a Igreja Romana, porque sabiam que dentro da Igreja Romana muitas ideias erróneas e doutrinas erróneas tinham entrado, e eles descobriram essas ideias erróneas e quiseram advertir as pessoas, para que as pessoas pudessem voltar à pureza da verdade. Sem dúvida, isso foi a intenção que havia neles, era exatamente essa. Bom, mas já que falamos em direitos humanos, existe um documento muito antigo que é chamada a Carta dos Direitos Humanos, que foi subscrita por diversas nações em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, não é? As próprias nações, hoje em dia, se formos ver as próprias nações que subscreveram esse documento, algumas delas são aquelas que violam esse mesmo documento. Portanto, as liberdades, os direitos, etc., tudo isso, eu vou agora aqui colocar aqui umas aspasinhos na frase que vou dizer, é muito bonito. Tudo isso é muito bonito, mas daí até ser violado é um instante.
a qualquer momento isso pode acontecer. Portanto, esta perseguição, volto a dizer, está anunciada na Bíblia. Ou seja, ela não está anunciada na Bíblia porque Deus quer que haja essa perseguição. Ok? Não, porque Deus sabe que os homens um dia irão fazer. E o motivo da perseguição é exatamente este que há pouco o Tiago estava a referir e que tu também agora referiste, não é? Tem que ver exatamente com a adoração e com o nosso Criador e a adoração que lhe é devida. A obediência também que lhe é devida. Muito bem, então o Apocalipse 13 fala-nos de duas bestas. Vamos tentar, vemos como é que vamos identificar este grande animal, que, não é? Sobretudo o primeiro que sobe do mar e depois o outro que sobe da terra. Em Apocalipse 13, 1 a 9, eu vou ler algumas passagens, assim: eu pus-me em pé sobre a areia do mar, está João a falar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, isto é uma referência a Daniel 7, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfémia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de um urso, e a sua boca como de leão. Ou seja, tudo referências a Daniel 7, que são 3 animais que aparecem ali no capítulo 7 de Daniel. O dragão deu-lhes o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E depois adoraram, versículo 4, o dragão deu à besta o seu poder e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfémias, e deu-se-lhe o poder para agir durante 42 meses. E abriu a sua boca em blasfémias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu santuário e dos que habitam no céu. E foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, deu-lhes poder sobre a tribo, nação e língua, e adoraram a todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Se alguém tem ouvidos, ouça. Bem, sabemos que aqui o dragão vai dar à besta, assim, o seu poder, o seu trono e grande poderio. Está no capítulo 13, verso 2. Não é? E esta profecia cumpriu-se de uma forma exata, centenas de anos depois, quando o imperador romano Constantino, ele deslocou a sua capital de Roma para o que viria a chamar Constantinopla, deixando Roma à mercê do poder. Não existia poder ali. Assim, Roma Imperial deu a Roma religiosa o seu poder e o seu trono, para que a Roma, Igreja Romana, Roma religiosa, tivesse o poder. E o bispo de Roma passou a exaltar-se acima de todos os homens, porque acumulava as duas funções. Era, ao mesmo tempo, religioso e chefe de religião, e ao mesmo tempo chefe político, como sendo ele aquele que falaria e daria todas as suas leis e legislava sobre tudo. Então, a besta do Apocalipse é vista como um poder religioso que fala blasfémias. E diz também que fazia guerra, como tu falaste na perseguição, durante 1260 anos. Porque nós estamos aqui a falar de 42 meses, mas também já vimos em episódios anteriores que um tempo temos e metade de um tempo, 3 anos e meio, também quer dizer 1260 dias, que cada dia corresponde a um ano, 1260 anos. Os 42 meses são 1260 anos. Em Apocalipse 12 fala-nos de 1260 dias como sendo a perseguição dos 1260 anos. Portanto, isto foi algo que foi real. Não é uma coisa que é inventada pela palavra de Deus. Deus sabe todas as coisas e Deus disse aos filhos aquilo que ia acontecer. Bem, e aconteceu. E aconteceu. Essa perseguição aconteceu e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E a história o comprova. Sim, não é? sim. Então temos os 1260 anos que fala em Daniel 7, em Apocalipse 13 falam de 42 meses, Apocalipse 12, 6 falam de 1260 dias, em Apocalipse 12, 14 fala em tempos e metade de um tempo, que é tudo a mesma coisa. 1260 anos. Tiago, que dados é que nós podemos ter para identificar esta primeira besta que está em Apocalipse capítulo 13? Muito bem. É uma pergunta muito profunda e podíamos se calhar ficar aqui mais umas horas boas a estudar só este tópico. Mas como não temos esse tempo, só para fazer esta referência. Isto está profundamente ligado àquela questão que o Jorge acaba de abordar, a questão da perseguição religiosa. Este é um poder que está claramente a desenvolver um sistema para poder perseguir aqueles que são os santos do Altíssimo, para usar a expressão de Daniel. Ora,
nós olhamos para isto, como é que ele vai perseguir, como é que ele vai conseguir montar um sistema onde seja aceitável, entre aspas, esta perseguição, principalmente num tempo como o nosso. Ora, quando nós falamos de perseguição religiosa, nós sabemos perfeitamente que perseguição religiosa é uma coisa que está muito presente ainda nos nossos dias. Foi algo que esteve presente de uma forma específica e direta durante esses 1260 anos, não é verdade? De 538 até 1798. Agora, ainda hoje isto acontece. Agora, para que isso aconteça, é preciso que dois ingredientes estejam juntos e unidos. É que a religião seja, digamos, legalizada pelo governo ou pelo Estado. Okay. Então para um bocadinho só para eu explicar lá em casa, porque alguns não compreendem, esta questão de que tu disseste dos 538 e 1798. Eu vou já explicar, não notaram nada, portanto, se quiseres... Então, okay. Ou seja, nós vemos na história, portanto, estes períodos de perseguição religiosa acontecer desde o tempo de Constantino, desde o Império Romano e outros, inclusivamente, mesmo os períodos antes do Antigo Testamento, nós vemos isto acontecer, mas acontecendo sempre, digamos, debaixo destes dois elementos que se juntam ou que se cruzam, ok? Nós hoje vemos nações que são, digamos, geridas a nível religioso pelo próprio governo, que legaliza ou condena, digamos, ou criminaliza, digamos, a prática religiosa, e quando isso acontece, nós olhamos à nossa volta e ainda encontramos neste mundo países onde existe profundamente perseguição religiosa e, inclusivamente, não apenas perseguição, vamos pôr aqui as palavras no sítio certo, existe condenação à morte quando os dados religiosos não são respeitados de acordo com aquilo que o governo legaliza. Então, quando isso acontece, como aconteceu na história da Igreja Cristã, portanto, no passado, durante a Idade Média, não é verdade? Hoje, quando acontece noutros contextos, acreditamos que vai voltar a acontecer, porque a Bíblia está a prever que isso vai, então, acontecer. Ora bem, antes de nós irmos então de forma direta a esse período de tempo, nós vemos então, portanto, em Apocalipse capítulo 3, os versos 1 e 2 que já acabaste de ler, que o livro de Apocalipse acaba por identificar o dragão primeiramente como Satanás. Nós já vimos isso também em sessões anteriores, que na verdade, de acordo com Apocalipse capítulo 12, verso 9, diz-nos claramente que o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Portanto, não há dúvida que a Bíblia identifica este dragão como sendo então Satanás. Agora, é interessante que na sequência, primeiramente, portanto, de Apocalipse capítulo 12, nós vamos ver que esse dragão vai tentar destruir, primeiramente, portanto, uma criança que vai nascer, digamos assim, há uma mulher, que é um símbolo de uma igreja, não é verdade? Que está, portanto, para dar à luz, e vemos aí, na verdade, um símbolo não apenas da Igreja do Novo Testamento, mas um elemento também, um símbolo da Igreja do Antigo Testamento, porque a Igreja já lá está prestes a dar à luz. Obviamente que aquela criança é o símbolo de Cristo, que vai ser o elemento decisivo e central de todo o grande conflito. Ora, eu com isto quero dizer o seguinte, é que a guerra satânica sempre foi contra Jesus. O ódio de Satanás sempre foi contra Jesus. Obviamente que a Bíblia, depois no capítulo 12 do Apocalipse, diz-nos que então que essa criança depois vai ascender aos céus e Satanás vai centrar a sua batalha, a sua guerra, exatamente naqueles que são os seguidores de Jesus Cristo. E é importante nós compreendermos isto da seguinte forma, é que Satanás ao longo do tempo foi encontrando ou tentando encontrar formas mais sofisticadas de causar dor ao coração de Deus, ao coração do próprio Jesus. E que dor mais profunda se pode infligir a alguém do que fazendo sofrer os seus próprios filhos. Satanás tentou fazê-lo diretamente com Jesus, sem dúvida nenhuma. Enquanto Jesus andou aqui nesta terra durante 33 anos e meio, Satanás, enfim, centrou todo o seu ódio em práticas que pudessem levar Jesus a pecar e a negar, inclusivamente, o próprio plano da salvação. E a comprometer esse plano de salvação. Agora que Jesus não está mais ao alcance, digamos assim, do braço satânico, agora ele vai tentar atacar os filhos de Deus. E ele tem feito isso durante todos estes anos. Agora, para nós vermos isto na linha do tempo, nós vamos aqui rapidamente fazer uma descrição de dois textos, portanto, de Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7, para nós construirmos aqui uma pequena linha de tempo que vai ser um pano de fundo para nós centrarmos exatamente, vermos onde é que nós vamos situar todos estes elementos que nós temos estado a ver. Daniel capítulo 2 fala-nos de um rei Nabucodonosor, um grande rei, portanto, da Babilónia, a nível histórico, não apenas a nível bíblico, foi um rei que, na verdade, é conhecido pelos historiadores e tudo mais, como sendo até um rei bastante, digamos, orgulhoso e presunçoso na forma como ele fazia as
coisas. Ora, ele vai ter um sonho que lhe vai ser dado por origem divina e os seus sábios, os seus adivinhadores, os seus astrólogos não conseguem de facto desvendar nem qual era o sonho, nem o significado do sonho. Até que no meio deste panorama vai aparecer então Daniel, que tinha sido um cativo, que havia sido trazido, portanto, de Jerusalém para Babilónia, e ele vai aparecer no meio desta história como sendo alguém que, inspirado por Deus e como resultado da sua vida de oração, vai revelar este sonho e o seu significado ao próprio rei. Ora, este sonho basicamente vai ser o seguinte: vai ser uma estátua dividida com vários materiais e todos eles simbólicos de diferentes reinos que vão ter uma sequência, começando, obviamente, no tempo do próprio Daniel, com o reino babilónico. Então, nós imaginamos aquela estátua, imaginem comigo Daniel a descrever tudo isto ao próprio rei. A cabeça de ouro é, então, Babilónia, és tu, ó rei. Depois vai aparecer um outro império, portanto, que é representado por aquele peito de prata, não é verdade? Depois a cintura de bronze, as pernas de ferro e uns pés que são, digamos, uma mescla de ferro e de barro. E Daniel diz muito claramente que está a falar com o rei, dizendo que a seguir a ti vai aparecer um outro império. A história o confirma, que a Medo-Pérsia seguiu-se então ao reino babilónico. Depois da Medo-Pérsia aparece então a Grécia, liderada pelo grande Alexandre o Grande, que de uma forma rápida conquistou meio mundo, não é verdade? De uma forma extraordinária, apesar da sua tenra idade, diga-se passagem. Logo a seguir aparece então o Império Romano e depois um Império Romano que não vai ser reconquistado por outro império, mas vai ser dividido. E nesta divisão, na verdade, nós vamos encontrar depois que durante essa divisão que vai tendo lugar, portanto, a seguir ao Império Romano, vai aparecer uma pedra que não vai ser lançada por mãos, mas que aparece então para colocar fim então a toda esta sequência. Se formos a Daniel 7, então, nós vemos também a mesma sequência, agora com animais, não é verdade? Com o leão, com o urso, portanto, com o leopardo, com um monstro terrível, não é verdade? E que depois também tem aqueles 10 chifres, assim como na verdade existem os 10 dedos, portanto, na estátua, aqui são 10 chifres que representam as tais tribos, ou que dividiram, ou que separaram depois então o Império Romano. E é interessante que é nesse momento que aparece então um outro poder. E este poder não é representado por um daqueles chifres, mas é um chifre que é acrescentado, digamos assim, e que vai fazer com que essas tribos, ou esses chifres, percam então a sua autoridade e o seu poder. Agora, é aí que nós encontramos então um poder que vai aliar então tudo isto, vai aliar então a política e vai aliar o aspecto religioso. E nesta aliança, digamos assim, política ou religiosa, vai exercer então uma autoridade para voltar a perseguir então exatamente aqueles que querem ser fiéis agora à palavra de Deus. Tendo isso em mente, obviamente, onde é que nós encontramos tudo isto? Historicamente, nós sabemos exatamente que o Império Romano, como eu disse, foi dividido pelas 10 tribos bárbaras, não é verdade? E que mais tarde vai aparecer alguém, o tal bispo de Roma, que vai receber uma autoridade, digamos assim, não é verdade? Para poder então exercer o seu direito de liderar então as forças, digamos, de acordo com aquilo que ele queria fazer. Então nós encontramos isso, portanto, a partir do ano 538, que marca a primeira vez desde o fim da linha imperial ocidental de Roma, que foi libertada então dos reis arianos, e o próprio bispo, portanto, de Roma, o bispo católico, detinha essa autoridade indiscutível então no Ocidente. E esse ano, portanto, representa, de certa forma, então, de uma forma direta, o início dos tais 1260 anos da supremacia papal, que vai levar um término em 1798, quando o próprio Napoleão Bonaparte vai enviar o seu general Berthier, então, para ir a Roma e prender o Papa Pio, que levou depois então prisioneiro para a cidade de Avignon, portanto em França, onde acabou então por morrer. Período de supremacia e de perseguição. E essa aqui é a questão. Porquê? Porque, na verdade, aquele ato vai cortar, na verdade, a força política que havia exatamente do lado do Bispo de Roma. Neste caso, já do Papa, que já estava estabelecido. E isso mostra-nos, então, como esta aliança destes dois elementos proporciona a que essa mesma imagem de perseguição seja possível, porque só pela religião não é possível, mas com a força política aliada à questão religiosa, então ela mesma é possível. Então este Berthier, este general a comando de Napoleão, sim. Ele vai, no fundo, levar para o cativeiro o Papa Pio VI. Sim, exatamente. E ali morre no exílio, exato, acabando este período dos 1260 de perseguição, exatamente. O que é interessante no meio disto, agora, só para ir diretamente em apenas poucos segundos, portanto, à questão do Apocalipse 13, é que
reparem que Daniel ele faz esta descrição, dizendo, portanto, eu estou em Babilónia, e faço a descrição de começando Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e depois então o reino dividido. João, ele não vive no tempo de Babilónia, ele vive no tempo de Roma. E é interessante porque na sequência, eu acho isto uma coisa muito interessante, porque no verso 2 do capítulo 13 do Apocalipse, ele começa, na verdade, a fazer uma descrição, parece que está a ir ao contrário daquilo que está Daniel. Como que digamos que eu estou situado num ponto diferente da linha do tempo, da linha profética, e olho para trás e vejo, obviamente, estando no tempo de Roma, olho para trás, vê o leopardo, que é Grécia. Atrás do leopardo vê então Medo-Pérsia e finalmente vê então Babilónia. Ou seja, mostra-nos que é possível situarmos desde já aquilo que João está a tentar transmitir-nos e podermos de alguma forma compreender o seguinte, que eu acho que é aquilo que é absolutamente capital em tudo isto. Nós estamos a falar de cerca de 2600 anos de história revelados de antemão. Mostra-nos que, na verdade, mais do que a nossa confiança ser colocado em potestades terrenas, podemos confiar num Deus que sabia de antemão tudo o que iria acontecer e nos diz, eu estou ao controle de tudo isto, podes confiar em mim. E eu diria mesmo o seguinte, olhando para estes 2600 anos de história, agora com Daniel e Apocalipse, agora um pouquinho juntos em tudo isto, se Deus estava correto em tudo o que aconteceu até este ponto na história em que estamos aqui agora a estar a palavra de Deus, eu tenho todas as razões e mais algumas para dizer que posso confiar que Deus vai estar certo até ao final. E o final é um Jesus que vem então estabelecer o seu reino para que nós possamos viver num lugar onde a morte, a dor e o sofrimento não mais existirão. E aí está a imagem da tal pedra que é lançada sem mão. Representa exatamente Cristo voltando para pôr fim exatamente o culminar histórico de tudo isto, digamos assim, o grande império, dizendo que os outros impérios, na verdade, existiram, desapareceram, mas há um reino que não vai desaparecer para mais. Sim, todos passam, menos um, que é o reino dos céus, o reino de Deus. Que é o reino de Deus, que será instaurado aqui nesta terra. Muito bem. Muito interessante esta noção, esta questão. Não temos muito mais tempo, mas ainda há uma outra besta ou outro animal que é revelado também no capítulo 13. Não subiu do mar, mas sobe da terra. Exatamente. Que é diferente da outra, não é? Porque diz que tinha 2 chifres semelhantes a um cordeiro, mas falava como um dragão, e vai fazer, ou vai exercer o seu poder para que todos adorem a primeira besta, que é neste caso aquela que falámos há pouco, no capítulo 13, logo a partir do versículo 1, não é? Quem é que nós podemos ver nesta equação aqui? Sabemos que há uma potência grande, porque tinha que surgir mais ou menos perto de 1798, ali naquela zona, e sabemos que nesta altura há uma potência que aparece de forma repentina, teve a sua declaração de independência em 1776, depois adotaram a sua Constituição em 1789. E que cresce muito. E que cresce cada vez mais. Não é? E nós reconhecemos esta potência que hoje em dia é uma potência enormíssima e talvez a maior potência que existe no mundo. Não é? João diz que a besta tem 2 chifres semelhantes a um cordeiro. No fundo revela a amabilidade, revela a sua liberdade religiosa e liberdade política, mas que depois fala como um dragão. Não é? Qual é a potência que se encaixa em todas estas características? Bom, está mesmo à vista, não é? Está mesmo à vista. Nós não precisamos de estar a pensar muito para pensarmos na grande potência que hoje, a par, digamos assim, de outras também, mas esta sobretudo, se estivermos em consideração o tempo da sua existência, etc., e o papel que ela hoje ainda representa no mundo, estamos a falar dos Estados Unidos da América, não é? Sem dúvida nenhuma. Exato. Portanto, esta é a grande potência, é essa que é descrita exatamente aí, que começa exatamente com esta ideia e este desejo de implementação daquilo que são as liberdades, os direitos. Por isso o texto fala exatamente desta suavidade, digamos assim, que depois vai ganhando corpo, vai se transformando com o decorrer dos tempos, vai recebendo influências e recebe então influências do outro poder, aos quais ambos se vão associar, aliás,
ambos se vão associar e formam um único poder, que será esse poder que desencadeará, segundo a profecia, toda a perseguição. Portanto, a Igreja Romana seria então o poder que sobe do mar, e os Estados Unidos é o poder que sobe da terra, porque já não é o mar, porque não havia, não é? Estávamos a falar numa região deserta, porque quando os colonos fugiram para lá... Não havia ninguém? Não havia ninguém. Portanto, é algo que era deserto. É interessante nós vermos esta situação, portanto, por esta perspectiva. Aquilo que a Bíblia nos revela então é que no final dos tempos haverá, digamos, uma aliança entre dois poderes. Um poder que a nível religioso tem impacto global e uma outra nação que na verdade também tem o seu impacto global. E é interessante que nós olhamos para o mundo, como estávamos agora a dizer, Paulo, é que há apenas uma nação no mundo que nós podemos até dizer que é o polícia do mundo, porque o mundo em grande parte depende da sua segurança deste mesmo país. E nós temos que ter isso em consciência. O país que mais gasta, por exemplo, em termos militares, em termos de armamento e tudo mais, é uma nação só, e essa nação são os Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de trabalhar em vários países, e eu posso dizer que, inclusive, países que são, digamos, permitam dizer, ariscos em relação aos Estados Unidos, todos lá têm, portanto, as suas cadeias de fast food americanas, todos eles consomem os produtos televisivos americanos e tudo mais, e isto mostra o impacto que esta nação, com apenas 200, 300 anos, uma nação jovem cristã, porque lá está aquele cordeiro, não é verdade, que fala como dragão, mostra que é uma nação que originalmente era cristã, mas que a certa altura vai começar a ter o mesmo discurso de um outro poder que já era pré-existente, digamos assim, mas que havia perdido a sua força. Então, ao ter perdido essa força, agora precisa de uma aliança de alguém que possa, de facto, dar essa força novamente e dar uma autoridade política que foi perdida. Porque, obviamente, estamos a falar da nação mais poderosa à face da Terra com a nação mais pequena ao face da Terra, mas no entanto tão pequena e tem tanta influência em todo o mundo. Portanto, no fundo é uma união entre a Igreja e o Estado. Exatamente. Para poderem, digamos assim, fazer aquilo que infelizmente virá a acontecer. Quando essa união acontece, é mais fácil acontecer então a imposição. Exatamente. Não é? É mais fácil acontecer a imposição. E daí vem a perseguição. Mas nós sabemos que Deus está sempre ao lema. Exatamente. E que Deus tem sempre um remanescente em todos os momentos. Exatamente. Adorar a besta e a sua imagem remete-nos até para Daniel capítulo 3, em que os 3 amigos de Daniel foram para a fornalha ardente por não adorarem a imagem da estátua de Daniel. De Nabucodonosor. Nabucodonosor fez uma estátua de ouro porque ele não queria passar, como tu dizias, não é? Ele tinha que passar a outro império, mas ele não queria. Então ele fez uma estátua toda de ouro da sua própria pessoa e obrigou todos os súbditos a adorarem a estátua. E 3 recusaram fazê-lo. Cedraque, Medraque e Abednego. E foram os 3 lançados na fornalha ardente. Mas ali estava um quarto ser, que era Jesus, não é? Que ali foi e que os protegeu. E assim como Deus protegeu os amigos de Daniel na Babilónia Antiga, também sabemos que a Babilónia Moderna tentará fazer com que os fiéis adorem a imagem da besta. Sem dúvida. Mas nós sabemos que Deus protegerá os seus filhos neste tempo, como Daniel e os seus amigos foram protegidos no seu tempo. Por isso é que é tão importante nesta altura, em que nós vemos traços de certas coisas acontecer à nossa volta e tudo mais, e vemos a profecia a cumprir-se ao nosso redor. O ser humano a começar a descobrir este Deus que se revela lá está através da palavra de Deus. E quando ele nos diz, por exemplo, através do 4º mandamento, lembra-te do dia de sábado. Porquê? Porque ele quer que nós saibamos que é ele que está na origem de todas as coisas, que ele é o nosso Criador e que podemos confiar nele, inclusivamente em tudo aquilo que vai ainda acontecer. O propósito da profecia não é assustar, mas é trazer uma forma de confiança inabalável num Deus que nos promete que estará connosco até ao final de todas as coisas. Claro. É por isso que Jesus, aliás, uma das últimas instruções que ele dá aos seus discípulos antes de ascender ao céu é dizer: estarei convosco até ao fim dos séculos, estarei sempre convosco. Ou seja, mesmo depois de todas as desgraças, e sabendo inclusivamente que os próprios discípulos, ainda há pouco fizeste referência a isso, Jorge, os discípulos, tirando João, todos eles foram martirizados, tiveram mortes terríveis. Aliás, João não foi martirizado, mas tentaram martirizá-lo, não é verdade? Mas eles, apesar de tudo, aprenderam que podem confiar em Deus, neste Deus maravilhoso, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à incompreensão humana. Deus compreende tudo aquilo que nós estamos a passar e promete estar connosco em meio a todos os momentos difíceis que nós vamos passar. Muito bem, e assim como Deus não só protegeu aqueles 3 homens
aqueles jovens ali naquela fornalha, e nenhum deles pereceu. A Bíblia diz que nem o fumo, nem cheiro de fumo tinham as suas próprias roupas, não é? Assim Deus vai proteger os seus filhos e nenhum deles, daqueles que foram selados, vai perecer. Vai perecer no meio destas dificuldades, não é? Deus tem sempre um povo neste grande conflito, um povo remanescente, um povo fiel. Sempre foi assim ao longo da história. E sempre também será assim até ao fim, não é? Apocalipse 12:17 diz que é um resto. O resto da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Guarda o sábado bíblico como o sinal distintivo e de honra ao Criador. O remanescente partilhará as boas novas da salvação com o mundo que necessita de ouvir, convidando este mundo a tomar uma decisão claramente neste grande conflito. Apesar dos esforços do dragão, a vitória será de Deus e do seu povo. Amém. E por isso temos que escolher estar deste lado, do lado de Deus, para também sermos vitoriosos. Amém. Eu pedia que vocês pudessem dar uma última apelo, uma última mensagem para casa, talvez começando por Tiago, e depois o Jorge dará essa mensagem. Uma das últimas mensagens de Jesus aos seus discípulos foi também uma mensagem que é muito profunda e que nos fala ao coração de todos nós. No mundo de tribulação, Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Depois Jesus diz o seguinte: vou preparar-vos lugar e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Esta promessa de Jesus estende-se até nós hoje e é na verdade uma promessa que não será quebrada jamais, nem por forças políticas ou religiosas, porque depende só e apenas do amor de um Deus que se estende até nós hoje através desta promessa. É um convite que eu oro para que nós possamos aceitar para estar com Jesus para todo sempre. O mesmo Senhor nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Portanto, Jesus venceu. E a mensagem de Cristo para a sua igreja é uma mensagem de vitória. De vitória. A igreja será vitoriosa. Perseguida, mas vitoriosa. E a consistência da igreja está exatamente na força que vem de Jesus. Amém. É Ele que temos que procurar, é Ele que temos que buscar. Daí a importância de estudarmos a Bíblia, de sabermos mais a respeito desse nosso querido e amado Salvador, que um dia virá com poder e com glória, buscar aqueles que foram fiéis. Ser fiel até à morte, diz Apocalipse, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Que assim seja. Deus é o único de toda a adoração. Amém. Que nós possamos realmente adorar o nosso Deus a cada momento da nossa vida. Assim seja. Amém. E assim, meu querido amigo, querida amiga, o desafio é esse mesmo, é aceitar Jesus no seu coração. Chegamos ao fim de mais um episódio deste programa tão especial que é o programa Bíblia Aberta. Foi muito bom tê-lo desse lado das telas. É sempre um prazer poder desfrutar da sua companhia e poder partilhar consigo o conhecimento que fundamenta a nossa fé. Não sei se há alguma pergunta que queira fazer, alguma dúvida que ficou no ar, simplesmente colocar a sua sugestão ou pedir um estudo bíblico sobre estes temas tão importantes e aprofundar estes temas tão importantes. Pode fazê-lo através do número 933-939291, 933-939291, e os nossos instrutores bíblicos estarão disponíveis para o acompanhar neste estudo tão perfeito. Reparem, este guia de estudos está à sua disposição de forma gratuita. Fica o encontro marcado para o próximo episódio. E não esqueça, deixo um abraço de amizade, mas já sabe, continuo com a sua Bíblia sempre aberta. Amém.